Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre predicado e especificamente predicação verbal. Vamos estudar o verbo dentro do predicado. Vamos nos lembrar de definições essenciais para o vestibular. O que é o predicado? Veja uma definição que você vai encontrar em várias gramáticas, que você já viu na escola e que vai ajudá-lo no momento de identificar na oração esse termo que é essencial. Vamos lá? Predicado é o termo que apresenta as informações sobre o sujeito. Muito bem. O sujeito você já sabe qual é. É aquele sobre o qual se declara algo. Conclui-se que aquilo que se declarou sobre o sujeito é o predicado. O mais importante nesse momento, nessa aula, é que você aprenda junto comigo a reconhecer os diferentes verbos que podem compor um predicado. E não se esqueça de forma alguma que não há predicado sem que haja verbo. Vamos ver quais são esses tipos de verbos. Dividamos os verbos em dois grupos. Os verbos chamados nocionais, que são verbos com significado completo ou incompleto, como veremos daqui a pouco, e verbo não nocional. É aquele verbo que é considerado vazio de significado. Vamos hoje também rever ou ver qual é esse verbo. Tudo bem? Vamos juntos? Nós vamos começar pelo verbo transitivo. Acompanhem comigo o exemplo. O verbo transitivo é aquele em que o sentido passa para um complemento. E esse complemento é chamado de objeto. Veja lá, o advogado defendeu o réu. Perceba que quem defende alguém, uma causa, alguma coisa. Se defende algo. Muito bem. Há a passagem de sentido do verbo para um elemento. Esse elemento nós chamamos de objeto. Quero que vocês observem também que não há qualquer palavrinha entre o verbo e o substantivo. Você pode dizer sim, mas você tem lá o é um artigo, o está acompanhando o substantivo. A palavra que eu quero que você preste atenção, se vai estar presente ou não, é a preposição. Você se lembra das preposições? Preposição a, preposição de, preposição em. São preposições, aquelas palavras que fazem a ligação entre outras palavras. Vamos ver um exemplo e você vai ver uma preposição ligando um verbo a um substantivo. E vai entender a importância de reconhecê-la dentro de uma estrutura oracional. Vejam comigo esse exemplo em que há um verbo chamado transitivo indireto. Vamos ler. O promotor não gostava de interrupções. Vocês perceberam a presença da preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Bom, você gosta do seu amigo, você gosta do seu namorado, você gosta de sorvete. O promotor não gostava de interrupções. Não é um artigo, é uma preposição. É muito importante que você vá guardando essa nomenclatura, que não é hoje em dia a finalidade do vestibular. Não é importante que você decore todos os elementos, mas que você saiba reconhecê-los na oração. Você percebeu a preposição? Essa preposição é importante porque muda a classificação do verbo. Ele continua sendo transitivo, o sentido passou dele para o complemento, mas agora ele é chamado de transitivo indireto. E o objeto também vai ganhar um outro nome. Antes era o objeto direto, aquele sem a preposição. E agora o objeto é indireto, é aquele que traz a preposição obrigatória. Há ainda um outro tipo de verbo transitivo, aquele que pede dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Vamos ler. O oficial de justiça entregou a intimação ao réu. Você entendeu o exemplo? O oficial entregou a intimação ao réu. Ele entregou o quê
A intimação. Ele entregou a quem? Ao réu. Nós temos dois elementos recebedores da mesma ação verbal, que é a ação de entregar. Observe que nós temos um objeto direto, sem preposição, que é a intimação, e um objeto indireto, com a preposição obrigatória. Ele entregou ao réu. Muito bem. Esse verbo tem, portanto, o nome de verbo transitivo, direto e indireto. Temos os dois objetos presentes. Vamos a mais um tipo de verbo, ainda dentro do grupo dos verbos chamados nocionais. É o verbo intransitivo. Vocês vão perceber no exemplo que o verbo intransitivo traz um sentido completo. Leiam comigo. O verbo intransitivo é aquele que não apresenta complemento verbal. Vejam um exemplo. A testemunha compareceu. Muito bem. Onde ela compareceu? A que horas ela compareceu? Por que ela compareceu? São circunstâncias da ação verbal. Não é o que nós chamamos de objeto, né? Objeto, guardem, é o elemento recebedor da ação verbal. Nesse exemplo, a testemunha compareceu, o próprio verbo já dá conta do sentido. A testemunha compareceu. Mas vocês perguntariam, compareceu o quê? Ela compareceu? O comparecimento? Seria redundante colocar aí mais alguma informação. O que nós podemos, como eu falei agora, é indicar circunstâncias que podem aparecer para verbos intransitivos ou para verbos transitivos, mas que não serão objetos. Combinado isso? Muito bem. Entenda também que há um tipo de verbo chamado verbo de ligação, considerado um verbo não nocional pelas gramáticas. Por que ele é não nocional? Porque ele é vazio de significado. Continuemos as perguntas. Por que ele é vazio de significado? Porque se o predicado é a informação que se dá sobre o sujeito, e o elemento mais importante no predicado é o que se diz sobre o sujeito, no caso do verbo de ligação, a informação não está centrada nele, mas está centrada em um outro elemento, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Vejam um exemplo comigo e percebam que o predicativo do sujeito sempre será uma característica ou estado do sujeito. Guardem, não há verbo de ligação sem predicativo do sujeito. É necessária a presença do predicativo do sujeito para que o verbo seja considerado de ligação. A importância do predicativo esvazia esse verbo que vai só estar indicando o estado ou característica. Vamos ler o exemplo. O réu era culpado. Vejam a definição. Liga sujeito ao predicativo do sujeito. Ficou claro para vocês? Ele, em si, é um mero indicador do que virá depois, a característica ou estado do sujeito. Nesse momento, ele se torna vazio de significado. Se não houvesse essa característica ou estado do sujeito, não seria possível classificá-lo como verbo de ligação. Você entendeu? Ótimo! Falaremos mais ainda sobre predicativos em outra aula. Eu quero agora acentuar com vocês quais são as características dos objetos, aqueles complementos verbais dos verbos transitivos. Vamos observar uma síntese, vamos ver uns elementos essenciais, característicos dos objetos, sejam diretos ou indiretos. Vejam no quadro. Os objetos sempre recebem a ação verbal. Lembrem-se, os objetos só estarão ligados a verbos transitivos. O sentido passa do verbo para o seu complemento. Transitar é movimentar-se, então o sentido se movimenta do verbo para o complemento verbal, para o objeto. Esse objeto pode ser direto ou indireto. Quando ele será direto? Quando não houver a preposição obrigatória. Quem pede a preposição? Quem obriga a presença da preposição? Sempre o verbo. É o verbo que é
o regente, é ele quem exige ou não a preposição. Se ele exigir, o que aparecerá será um objeto indireto, aquele complemento verbal com preposição obrigatória. Ficou claro para vocês? Guardaram então os 3 tipos de verbos? Verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Muito bem, pessoal. Vamos tentar resolver um exercício para que vocês identifiquem esses conceitos na prática, né? Tentem achar comigo a resposta a essa questão que nós vamos ver. Preparados? Vamos à questão. E Fabiano saiu de costas. Assinalar a alternativa em que a oração também tem a verbo intransitivo. Algo muito importante no vestibular é vocês observarem o enunciado. Esse enunciado já nos dá uma dica, porque diz assim: assinale a alternativa em que também há verbo intransitivo. Quer dizer que o saiu já é verbo intransitivo. O que é mesmo verbo intransitivo? Aquele em que o sentido não transita para um complemento verbal. Vamos achar essa questão? Eu tenho certeza que você vai acertar. Vejam lá. Fabiano ajustou o gado. Acreditara na sua velha. Davam-lhe uma ninharia. Atrevimento não tinha, depois que acontecera aquela miséria. Vejam, em que momento achamos aí a alternativa que não tem complemento verbal? Vamos tentar ver alternativa por alternativa. Fabiano ajustou. Quem ajusta, ajusta alguma coisa, ajustou o gado. Já achamos um objeto. E quem acredita? Acredita em algo. Ele acreditou na sua velha. Achamos também o objeto recebedor. Eliminamos a letra A, eliminamos a letra B. E na C? Davam-lhe uma ninharia. Quem dá alguma coisa a alguém. Percebemos então que há aí 2 objetos recebedores da ação verbal. Atrevimento não tinha. Opa! Deve ser o Fabiano, que não tinha o quê? Atrevimento. O atrevimento é o objeto da ação de ter. Chegamos à alternativa E, a derradeira e a resposta correta. Depois que acontecer aquela miséria, qual é o sujeito? É aquela miséria. Na verdade, a ordem direta dessa frase seria: aquela miséria acontecera. Achamos, enfim, o verbo intransitivo. Lembrem-se de que no vestibular vocês terão questões retiradas de textos literários. Então é necessário saber fazer essa análise na ordem direta, na ordem indireta, e isso nós treinaremos juntos. Um grande abraço e até a próxima aula.